Olá, primeiro ano. Vamos iniciar o estudo da semana 2 do PET 5, o eixo temático, Cultura e Política na Construção do Estado Nacional Brasileiro, 1822 a 1930, e o tema, Embates Políticos e Culturais no Processo de Construção e Afirmação do Estado Nacional. Então, nós estamos estudando a Primeira República Brasileira. E quais são as características dessa Primeira República, né? Ela foi liberal, descentralizadora e tinha, o objetivo de responder às definições das oligarquias brasileiras, porque era esse grupo que estava tomando conta da política brasileira. Aí nós temos algumas características curiosas desse momento. A população se revoltou por causa dos abusos de poder dessas oligarquias e da falta de condições de vida, né? Então, quais eram, as reclamações dessa população? Pobreza, fome, as más condições de vida, a falta de participação política também pesava muito nessas revoltas organizadas durante o período da Primeira República. Além disso, a busca pelo direito à educação, a maior parte da população, a igualdade social, porque negros ainda viviam em péssimas condições e não tinham muitos direitos de atuação, e a luta, principal contra o autoritarismo do governo vigente. Então nós temos como revoltas desse momento, nós podemos citar os movimentos que foram organizados pelos trabalhadores, movimentos sindicais, a organização dos sindicatos, pelo pedido, de melhores possibilidades de trabalho, melhores direitos de trabalho, porque os trabalhadores nessa época muitas vezes trabalhavam até 14 horas diárias, sem descanso semanal, muitas vezes sem férias, então era muito complicado e ganhavam péssimos salários. Além disso, negros também buscaram organizar movimentos para pedir a sua participação política e sua possibilidade de inserção na sociedade. Nós temos movimentos que reclamam contra a opressão do governo aos mais pobres, que são Canudos e Contestado. Canudos, foi um movimento messiânico feito pelo Antônio Conselheiro, que juntou uma população muito grande na região do Vaza Barris, na Bahia, e a partir desse movimento ele montou uma comunidade que não se prestava mais ao governo, que não pagava imposto, que vivia lá de forma autônoma, tentando ter uma vida melhor para essa população. Essa comunidade foi perseguida pelo governo, e foi, depois de 5 batalhas, acabou sendo dizimada. Contestado era uma região no sul, que não era definida ainda de qual estado ela pertencia, e por causa da construção de uma estrada de ferro, a população desabrigada dessas terras para a construção da estrada de ferro, acabou indo para Contestado e tendo como líder José Maria. José Maria acreditava no retorno de Dom Sebastião, o rei português que sumiu em uma das guerras que Portugal enfrentou contra os muçulmanos, E por causa disso ele acreditava que haveria o fim da Primeira República e a organização de um governo monárquico. Esse movimento também foi duramente reprimido pelo governo brasileiro. O cangaço eram homens, mulheres que viviam à margem da sociedade e eles buscavam a sua sobrevivência e também muitas vezes faziam a justiça com as próprias mãos, vamos dizer assim. Então, os cangaceiros também acabaram sendo utilizados muitas vezes pelas oligarquias quando eram contratados para fazerem serviços, para a violência e morte de algum opositor. Então, esses cangaceiros também foram um problema para a Primeira República e também foram reprimidos, A revolta da vacina. O que aconteceu para a organização da revolta da vacina?
A cidade do Rio de Janeiro era a capital do Brasil durante a Primeira República, né? E aí foi organizada, né, uma obra para melhoria da cidade, com abertura de ruas, né, alargamento dessas ruas, demolição de prédios, e aí deixou várias pessoas desabrigadas, né, organizando o surgimento das favelas dentro da cidade do Rio de Janeiro. E, posteriormente, por causa das doenças que foram se espalhando por causa das favelas, por causa das precárias condições sanitárias em que essas famílias mais pobres viviam, né? Então, foi organizado um processo, né, de vacinação da população contra a varíola. A população não entendeu muito bem o que estava acontecendo e já estava revoltada com a situação de ter sido expulsa das suas casas, né, e de ter que ir para a periferia da cidade do Rio de Janeiro. E aí ocorreu essa revolta da vacina, onde a população entrou em conflito, muitas vezes com militares que eram colocados ali para essa obrigatoriedade da vacinação da população, e essa população temerosa dessa vacina fazer mal, né, de não saber mesmo a informação correta sobre o objetivo dessa vacinação. Achava que era mais um meio de controle do governo sobre a população. E temos também a Revolta da Chibata, que foi organizada na Marinha Brasileira, onde os negros tinham ainda as patentes mais baixas e recebiam castigos de chibatadas. A partir disso, esses marinheiros, né, que estavam já cansados desse tipo de castigo e do tratamento recebido dentro da Marinha Brasileira, eles organizaram a tomada do poder dos navios do Rio de Janeiro, apontaram os canhões para a cidade e ameaçaram o prefeito de atirar se não fosse suspendida a lei das chibatadas, que autorizava a chibatada sobre eles quando ocorresse um erro. E esse fato ocorreu no ano de 1910. Qual foi o desfecho disso? Os marinheiros tiveram parcialmente o fim dessa lei das chibatadas, né? Porém, depois que libertaram os generais que tinham sido feitos refém, né? Eles foram perseguidos e punidos, né? E por fim nós temos a organização também do tenentismo. O que foi isso? Foi um movimento organizado pelos jovens oficiais do Exército que estavam insatisfeitos com o modo que a Primeira República estava sendo organizada, né? Quais eram as críticas dele? Era o descontrole das finanças públicas, o privilégio dado aos grupos agroexportadores, né? O aumento da dívida externa brasileira. E aí, o que eles pretendiam, né? A partir de manifestações, esses tenentes queriam a tomada do governo e organizar uma reestruturação da República Brasileira. Gente, eu fico por aqui. Espero ter sanado as dúvidas de vocês e qualquer coisa estou disponível no WhatsApp. Mandem suas atividades pelo e-mail, ok? Até a próxima!